Então é um tema. No meu livro eu tive assim, o livro é uma parte da tese e tem um pouco de tudo, né? A gente tentou fazer uma tipo Flusser também, uma tradução que implica uma série de saltos assim, mas eu tive a oportunidade de aprofundar um pouquinho, não diretamente sobre religião, sobre o Flusser, o que ele pensa da religião, mas sobre esse fundo religioso, místico, né? E para ele, assim, sempre foi muito presente esse pensamento dos mitos, sejam gregos ou outros, sempre teve muito interesse. E ele é herdeiro do final do século XIX. No século XIX, a arqueologia foi uma ciência que estava muito em voga. E todo tipo de arqueologia, né? Não só a arqueologia tout court, né? A arqueologia dos espaços, das construções, mas todo tipo de ciência arqueológica. Ele chamava, por exemplo, a psicanálise como ciência arqueológica. Ele acreditava que qualificava a psicanálise como esse lugar onde se vai buscando, vai se realizando uma arqueologia, não é? Então, todo esse fundo de pensamento, de mítico, místico, tudo isso interessava muito o Flusser, porque era a geração dele, na verdade, né? Toda a geração dele, de intelectuais, sobretudo naquele âmbito mais de pessoas que falavam alemão, se interessaram muito por isso. Aí tem grandes nomes de teóricos que ajudaram muito o Flusser nessa questão. E ele nunca, eu não encontrei nada assim que dissesse claramente que ele acreditasse em Deus. Então eu acho que ele não acreditava. Eu o vejo como um tipo de um agnóstico mesmo, né? Uma postura muito agnóstica, mas profundamente marcado, como os grandes intelectuais, por esse background, então esse fundo judaico que ele recebeu, né? Da sua família, enfim. Então, toda a teoria da linguagem dele, da língua ou da linguagem, a gente estuda, mas parece que a gente esquece que tudo isso começou ele ouvindo as tias falando em Yiddish, e ele entendia, não entendia, então ficou aquele fundo de pensamento judaico, de jeito de falar, de sussurro, de segredo. Então, tudo isso é muito importante a gente entender dos autores. Se tem uma coisa que eu entendi na minha tese, é que a biografia da pessoa ela já te dá toda um conteúdo para poder entender o porquê, muitas vezes, e o como essa pessoa agiu. Então, eu queria, assim, o primeiro ponto seria um pouco trazer essa memória judaica do Flusser. Depois ele se reconectou com o judaísmo através do Abraham Moles, que foi alguém assim, muito importante para ele, brigou com ele, todo mundo que brigou com ele ficou importante. Quem concordou muito com ele não foi muito longe. Então ele lutou um pouco com o Moles, né? E se reconectou com o judaísmo, né? Claro, um judaísmo mais intelectualizado, um judaísmo antisionista, tinha todas as histórias que ele se posicionava dessa maneira muito antinacionalista, de todos os sentidos, né? Ele representa, como todos nós sabemos, assim, um pouco daquele grupo de intelectuais da escola de Frankfurt e outros que sofreram muito com as duas guerras, né? Principalmente a segunda, e que fizeram uma crítica sobre o progresso, uma crítica qualificada, que colocava em jogo mesmo a existência do mundo e do ser humano. Por isso que esse tema, falar sobre profetismo em Flusser, é muito importante, porque ele tem, de um lado, um fundo judaico. Então, com tudo que o messianismo judaico, a escatologia judaica tem. E, de outro lado, ele conecta com o que ele viveu como crítica à tecnologia, a técnica e a tecnologia, né? Então, ele junta as duas coisas no seu pensamento, né? Tem que ter esses dois elementos para poder a gente avançar um pouquinho no pensamento dele. Então, eu coloquei aqui uma página, né, do Talmud, só para ilustrar mesmo. Porque o Talmud ele
são comentários, né? Sabedoria judaica, os rabinos e as escolas. E o que eu notei quando eu estudei o Flusser foi que eu queria entender a gente chama em latim forma mentis, né? O modo de pensamento dele, a forma dele pensar. Porque é uma forma muito diferente de escrever, de pensar. Então, o que me ajudou e me conectou foi isso aqui, quando eu descobri que ele fala e pensa como se fosse uma página assim, do Talmud. E aí eu descobri o Pilpul, que é uma técnica dos rabinos, né? E de colocar contradições, de associar coisas, de provocar discussão. Então é mais ou menos isso que a gente vê aqui, né? Que o Talmud tem umas páginas mais ou menos assim. No centro, ou lá em cima, tem no meio tem uma frase, uma expressão, e o resto são comentários em torno. E você não tem que ter um pensamento linear, você pode saltar de uma coisa para outra. Aqui pode ter um pensamento que contradiz com o outro, que se complementa com o outro. Então, é toda uma forma, não sei se em português a gente diria que é uma bagunça, é uma conversação contínua, provocadora. Então, só de pensar o pensamento dele, né, um pleonasmo, né, pensar o pensamento do Flusser como essa lógica diferente da nossa, da que a gente está acostumado, de uma coisa depois da outra, linear, né, desses saltos que ele vai dando para poder atingir ou então elaborar melhor o pensamento, né? Só de pensar isso já para a gente já é uma provocação, né? Como é que a gente pensa? E como é que a gente pensa o futuro? A gente pensa o futuro em termos de linearidade? Né? Agora aconteceu isso, vai acontecer. Podem existir saltos, né? E os saltos do futuro podem ser para trás também. Né? Outra coisa que o Flusser insistia era um pouco isso. Quando ele fala da arqueologia das mídias, né? Insistir que às vezes a gente volta de maneira diferente, mas a gente volta em algumas coisas históricas que pareciam ter sido ultrapassadas. Né? A gente volta diferente, claro, mas a gente volta. Não é que a história vai jogando para trás as coisas, existe alguma forma de recuperação. Então, pensar o Flusser com esse fundo, não é, dessa página, eu acho que provoca um pouco a gente pensar o futuro também. Não é? E talvez um caminho para pensar o futuro é colocar as coisas, o entorno, e fazer essa circularidade. No meu livro eu comento um pouco isso, temos assim o Pilpul, que é a técnica de colocar coisas assim, né? A essência é tornar explícitas as contradições insuperáveis e assim aceitar os paradoxos que compõem a realidade. Essa abordagem é uma verdadeira figura de pensamento que reúne propostas variadas, frequentemente contraditórias, e pode provocar uma sensação de estranheza. Então é engraçado, o Flusser, na teoria da comunicação, ontem nós falamos, ele gosta do ruído. A gente quer eliminar ruído. Ele gosta do ruído. Ele acha que no ruído tem muita informação. E o Flusser, nessa lógica de saltos, ele gosta da estranheza, ele provoca estranheza. Né? Então ele não é um autor assim confortável, é um autor que quer nos provocar, que quer nos trazer, colocar em outro lugar. E ele adorava os artistas, para terminar essa introdução, que tinham um pouco isso. Né? Porque ele enxergou nos artistas essa forma de não se conformar com o que é dado. Né? Essa reconhecida rebeldia, ou então essa forma de buscar novos sentidos, construir, projetar a realidade de outra maneira. E a arte vai muito nesse sentido. Né? Então, acho que esses 3 pontos ajudam bastante a gente pensar no Flusser. Mas o meu tema é exatamente esse da sabedoria judaica, da escatologia judaica e o que ele pensa de futuro, o que ele propõe como futuro. Né? Então eu gostaria de começar pela escatologia judaica. Né? Escatologia, eschaton, são as realidades últimas. Né? Em grego é aquilo que é o final, né? Mas não necessariamente um final porque é consequência de algo. É um final que já é dado, né? Que nos ilumina ou então que condiciona o presente. É um final que não é que a gente vai para o final, é um final que vem para a gente. Então é uma maneira diferente de pensar o tempo.
o escatológico, o que é final, ele não é um final que a gente vai chegar lá, é um final que vem até nós, né? E as profecias e toda essa tradição trabalham muito nesse sentido, né? Então, a escatologia judaica, é importante nós entrarmos um pouquinho nela. A Mishnah, ela afirma: todo Israel tem uma parte no mundo vindouro, né? Essa frase inaugura uma imensa discussão talmúdica sobre o Olam Rabá. Aqui está o Donizete, que conhece bem, né, o hebraico. É o mundo, Olam Rabá, o mundo que há de vir. Interessante, né? O mundo que há de vir. Que vem ao nosso encontro, né? O horizonte em que o mal, a morte, não tem mais a última palavra, no qual o presente é constantemente julgado, né? Então, os rabinos multiplicaram as imagens do mundo vindouro, do futuro, né? Em um famoso trecho, dizem que no mundo futuro, não há comer, nem beber, nem comércio. Os justos se sentam com coroas em suas cabeças e se deleitam no esplendor da presença divina. Em outro ponto, inserem que os justos de todas as nações têm parte no mundo vindouro, né, rompendo qualquer exclusivismo étnico. A escatologia, portanto, não é privada de um povo, mas está ligada à justiça onde quer que ela aconteça. Então, a escatologia judaica tem um dado ético fundamental. Não é um sonho de um mundo justo, mas é um mundo que se configura em justiça, né? Então, uma outra fórmula conhecida da escatologia judaica é: quem salva uma única vida é considerado como se estivesse salvado o mundo inteiro. Então, é uma frase profundamente escatológica, não é? Ela diz que cada ato, cada vida, enfim, pesa com o peso de um mundo. Não existe neutralidade. Isso aqui é forte. Não há neutralidade. Salvar ou destruir uma vida, né, qualquer ato nosso, é sempre um gesto em relação ao destino do mundo. Então, é nesse horizonte da tradição talmúdica, que articula profecia e escatologia, que nós nos situamos. O profeta é aquele que lê o presente à luz desse mundo vindouro, que é profundamente ético, né? Denunciando os ídolos, chamando a conversão, né? Então, a escatologia é essa convicção de que o mundo atual é provisório. Eu queria chegar nisso. Tudo que eu devo. A escatologia é essa percepção de que o mundo atual é provisório, né? E que ele vai ser julgado em função de um sentido último. Então, a provisoriedade, por isso que o Flusser ele nos provoca, né? Ele nos instaura na provisoriedade, né? Tudo é provisório. Mas é um provisório que chama a projeção. A partir desse provisório se pode construir. Aliás, só a partir desse provisório é que se pode construir. Então, o Pilpul, essa técnica talmúdica de pensar, não é? Ele mostra que a raiz, a matriz judaica, não é só um pano de fundo biográfico do Flusser, mas é uma forma de pensamento, não é? Então, no Flusser Studies tem algumas coisas nesse sentido, não é? Que fala exatamente dessa mística desses temas tão profundos como o nada, o multilinguismo, a tradução, e tudo isso se configura um pouco nessa técnica de saltos, né? De colocar junto contradições. Então, o Pilpul é descrito como um método de pensamento por combate. Esse é outro ponto do Flusser, né? Ele é muito combativo, e cuja estratégia consiste em cercar o assunto central e atacá-lo por todos os lados possíveis. Então, realmente é pouco pacífica, né? Tem um assunto central, como uma frase, e ele é atacado de todos os lados possíveis, quase que querendo arrancar, produzir algo novo a partir desse grande movimento de ataque. Então, em vez de resolver rapidamente as tensões, o Pilpul intensifica as contradições para que elas falem mais. Ele não apaga a ambiguidade, mas utiliza como motor de reflexão. Então, vejam que fantástico a gente
se posicionar um pouco como Flusser em relação ao futuro, né? Como é que a gente pensa o futuro? Então, o Flusser encontrou esse caminho de acentuar as contradições, não ter medo disso e fazer com que elas falem, provocando uma reflexão mais profunda a partir dessas contradições. Então, ele não está em busca de algo pacífico, mas está em busca nessas fissuras ou nessas trincas da história e do pensamento que pode nascer as coisas novas, né? Essa inteligência talmúdica, né, essa forma de pensar que junta diálogo, polifonia, plurilinguismo, por isso que as línguas eram importantes para o Flusser, porque as línguas também elas mostravam formas distintas de se expressar, lógicas distintas. As línguas, elas não é que falam de modo diferente da mesma coisa, não. Para o Flusser, elas, na medida que elas são faladas, elas transformam e expressam aquela realidade de maneira completamente diferente, às vezes, né? Então, não é que a água em inglês ou water em alemão, cada um, não é só trocar o registro, é uma forma de abordagem também daquela realidade, que transforma a própria realidade, né? Então, o plurilinguismo é fundamental também nesse tipo de pensamento. Então, é uma inteligência dialógica, e quem conhece um pouco o Flusser sabe disso, a importância da alteridade, né, a partir do Buber, do outro, é uma forma dialógica, é uma forma polifônica, então, uma polifonia, só que uma polifonia muito especial, né, porque admite todas as vozes, nem sempre vai dar uma sinfonia ou um coro, talvez muito bonito, mas é expressivo e plurilingüe, né? Então, a diversidade de línguas também faz parte disso. Então, tudo que eu estou dizendo é um pouco a mesma. Eu estou respondendo a mesma pergunta, né? Como é que pensa o futuro? Dialogicamente, polifonicamente e plurilinguisticamente, né? Então, a gente vai numa direção diferente. Às vezes, a gente quer muita convergência para tomar uma decisão, né? O Flusser fala, não, primeiro tem que ter essa divergência, explorar tudo isso para que, a partir disso, nasça algum tipo de projeção do futuro. Existe uma ponte entre esse modo de pensar rabínico, né, e a crise da modernidade. Então, esse é um outro aspecto, um segundo aspecto, né? Esse modo de pensar tem relação com a crise da modernidade, né? A tradição rabínica articula a escatologia de forma messiânica, como a ética do mundo vindouro, né, um mundo melhor. E o Flusser ele desloca tudo isso para o coração da modernidade técnica. Então, no lugar de falar diretamente do Messias, o Flusser ele fala de outras coisas, como fábrica, aparelhos e, mais tarde, das inteligências artificiais, né? Porque o Messias, e aqui tem o pessoal da comunidade judaica, né, me corrijam, mas o Messias pode ser interpretado de muitas maneiras, mas como, mais do que uma pessoa, uma situação, né, um momento em que o Shalom se estabelece, né? Então, e o Flusser ele pega um pouco essa imagem ou essa realidade, né, do Messias. Então, ele não fala em Messias, mas ele fala numa época humana final, né? Então, pensar em inteligências artificiais para o Flusser tem tudo a ver com esse momento final do mundo, né? O final não quer dizer que o mundo acaba. Significa o fim de uma época ou de uma era, a era humana. Por isso que o Flusser atirou bastante e atingiu muita coisa. Porque ele falou de inteligência artificial há 30, 40 anos atrás, já se falava um pouquinho, mas ele falou nesses termos, né? Nos termos de uma mudança de época, realmente. Não é só o avanço da tecnologia, é uma mudança de parâmetro. E essa mudança de época de parâmetro é configurada como fim também da época exclusivamente humana, né? Ele pensou ciborgues e outras formas de combinação do ser humano com a tecnologia, né? Existe um texto do Flusser, que eu acho que muitos conhecem, chama A Fábrica, e ele conta a história da produção humana em 4 etapas, né? Primeiro, as mãos. Então, toda
como é que o ser humano vai se manipulando, e isso é muito importante, esse verbo manipular, tem muito a ver com arte, né? E com a técnica. Depois os utensílios, que são extensões da mão, né? Então, uma tesoura é uma extensão, um martelo é uma extensão, você não bate com a mão, você tem um... Né? Então, é um segundo momento da humanidade. Depois vem as máquinas, que aí você empurra e vai, né? Uma coisa assim. Então, o arado ou outras máquinas, até as máquinas movidas a vapor e carvão, vapor, não sei, carvão e outras energias, tal. E o quarto momento, que é o nosso, em que ele fala da história da produção humana na etapa dos robôs e aparelhos, que é a que nós estamos, em que já prescinde do ser humano. E nós estamos vivendo isso em tempo real. A IA já está avançando de uma maneira que a gente já não sabe mais. Né? Agora tem problemas jurídicos. Como é que você vai condenar um computador que cometeu um crime de circular uma informação ou algo assim? Foi o computador que fez. Foi a IA que fez, uma inteligência artificial que fez isso. Então, nós já estamos vivendo nesse período, né? Em que é um quarto período das mãos, dos utensílios, das máquinas, agora os aparelhos, os robôs. Né? Então, cada etapa não é apenas técnica, é também antropológica. Né? Então, ela engendra um tipo de ser humano correspondente. O homem que age diretamente sobre a matéria, põe a mão. O homem que media sua ação com instrumentos. O organizador de processos, que é o que dirige as máquinas, né? Se a gente pensar nas fábricas e toda a realidade industrial. E, por fim, o homem, ou o ser humano, operador de softwares, programas. Então, nós estamos nesse momento. Né? Inclusive, todas as profissões do futuro, né, elas vão estar integradas nisso daqui. Então, muda não só a técnica, muda o ser humano, a maneira do ser humano pensar. Né? Então, nós passamos agora a programar sistemas que, por sua vez, programam, são feitos de programas. Então, a ciência, o Flusser observa, se automatiza a tal ponto que transforma, e aqui é uma virada, os cientistas em seus próprios sistemas de conhecimento. Então, o programador do computador, ele começa a ser programado pelo computador. Então, nós estamos numa era realmente revolucionária em termos antropológicos. Né? O Flusser chega a dizer que a sociedade futura e material tende a dividir-se entre os que programam e os que são programados. Né? Então, muito forte isso, mas muito difuso também, não é? Então é uma situação completamente nova, né? E aí reaparece esse espírito do Pilpul, dessa técnica rabínica, né? de analisar as coisas. Então a gente precisa cercar o fenômeno por todos os lados, expor seus paradoxos e não se deixar hipnotizar pela narrativa simplista do progresso, né? Que uma coisa vem depois da outra. Então é um momento que implica também muita coragem. Pensar o futuro implica muita coragem. Não é só ter informação, mas é colocar, talvez, acelerar algumas coisas para que elas apareçam. Né? E quando se fala em paradoxos, em explicitar os paradoxos, é algo que ajuda a fazer com que deles apareçam coisas novas. Né? Então, o novo sujeito que emerge, né, para o futuro é esse sujeito que lida não mais com a mão, com utensílios, com máquina, mas com programas. E, à sua vez, pode ser programado, e é programado e é programável. Né? Então, esse é um grande desafio. A solução do Flusser é um pouco o que ele falou para a fotografia. Então, é passar do Homo faber para o Homo ludens, né? Um deslocamento do homem que faz para o homem que joga. Né? Não tem outro jeito, a gente vai ter que jogar com essas contradições, com esse mundo. Né? Então, esse deslocamento, ao mesmo tempo, é um deslocamento não só antropológico, mas também escatológico, porque ele diz respeito ao final. Né? Então, uma pergunta que a gente pode fazer é: que destino
que destino do humano está implicado nessa passagem, né? Que tipo de sujeito a gente se torna quando a gente já não se dedica às coisas, mas aos símbolos das coisas, às informações. Então, o programador é aquele que já não se dedica à coisa em si, ele se dedica ao programa, aos símbolos, aos sinais, aos modelos, às informações, né? Então já perde-se o contato, né? O tato mesmo. As crianças hoje em dia elas nascem e já ganham o iPad, né? Então o bebê, ele já tem o contato do mundo dele com a ponta dos dedos. E é incrível como o dedinho vai e já muito rápido, né? Então perde o contato, e esse contato na verdade, só na ponta dos dedos, né? Perde todo o corpo e fica só a ponta do dedo. Então é quase que o ser humano ele é reduzido à ponta do dedo, né? Se Darwin tiver razão em tudo, né, a gente pode começar a nascer só com um dedo. É o suficiente para o mundo, né, atual. Então, a gente passa do Homo faber para o Homo ludens, que é a saída que o Flusser sempre gosta de lembrar, não é? Esse homem que é o jogador que joga, que salta, o fotógrafo, ele olhava o fotógrafo que vai de um lado para o outro, busca um ponto de vista, provoca a realidade, né? E aí aparece também a figura do design, né? Porque o design, e aqui o Departamento de Artes e Design, o design para o Flusser é exatamente esse lugar de convergência entre arte e tecnologia. O design faz esse encontro, né? Ele achava arte e tecnologia. Então o design tem esse componente do jogo, né? Da arte, de estratégia, de escapar, o design sempre traz um problema para ser resolvido ou para ser problematizado também, não é? Então, como uma pessoa que não consegue andar vai para um segundo andar? Elevador. Então, cria um elevador. Como criar? Aí vai problematizando. Como criar um elevador que seja mais rápido, que seja isso, que seja de madeira, que tenha... Então, o design sempre coloca essas perguntas. E ele articula a arte com a tecnologia, né? Então, os designers que estão aqui, os professores, colegas e todo mundo sabe disso, né? Então, a gente articula a arte com a tecnologia. Não é sempre tecnologia eletrônica, existem tecnologias da floresta, né? Tem gente que se dedica a isso, né? Na Amazônia, a floresta tem suas tecnologias, sua forma de funcionamento. Então, o Flusser ele ajuda também a gente a entender esse caminho, o design como esse espaço, né? Existe no ensaio, ele fala exatamente dessa convergência entre arte e tecnologia, né? Como símbolo de uma nova cultura em gestação. Então, ele define o design como esse processo de informação, né? de formatar ou informar, né? E que, no fundo, é uma doação de forma, dar forma a algo, né? Desenhar não é apenas decorar, mas é estruturar a realidade. Quando a gente desenha o design, a gente não está enfeitando coisas, como a arte não é para enfeitar. A gente está refazendo caminhos, de fato, reorganizando a realidade, organizando fluxos, gestos, experiências, significados. Então, em outros termos, pensar o futuro significa também estar dispostos a agir como designers, né? Então, reorganizar, reestruturar a realidade, né? Então, o Flusser ele tem um interesse enorme por tudo isso, existencial, que a gente sabe, né? E uma pergunta que nasce é essa: que tipo de pessoa? Eu estou voltando sempre na pessoa, né? Falando do futuro, mas é como uma abstração. O futuro ele já é povoado de sentido, mas que tipo de ser humano que está ali, né? A gente não está só pensando em redesenhar o futuro abstratamente, mas que tipo de vivência, né? de ser humano vai estar ali. Então, que tipo de pessoa, que indivíduo será esse, né? Que não se dedica mais a coisas, mas a informações, que não tem mais contato direto com a matéria, mas tem um contato digital, né?
tudo isso todas são questões importantes, né? Não é só curiosidade sociológica, mas é uma questão escatológica, porque o futuro, o fim, é que dá sentido para o presente. E se vocês pensarem bem, nós já estamos capturados por isso. Em algum momento a gente já começa a fazer coisas e fala, mas será que no futuro isso daqui vai estar? Né? Então a gente já está capturado pelo futuro. Então o Flusser ele rompe com essa ilusão moderna de que a técnica é neutra, né? A técnica, o design são neutros. Ele mostra que todo projeto é sempre um projeto técnico, estético e ético, né? Então não existe design inocente. Não existe, não há inocência nisso. O que a gente projeta, o que a gente faz, tem implicações, né? Imediatas. Então ao elaborar formas, coordenar comportamentos, distribuir visibilidades e invisibilidades também, porque os programas são invisíveis, os softwares, o design decide silenciosamente quem participa do mundo e quem fica de fora. Para mim, isso aqui é uma coisa fundamental, né? A gente acaba... O desenho do futuro ele já decide quem vai ficar para trás ou para fora e quem vai ser incluído. Então, sempre é uma decisão antropológica. Todo pensamento de futuro é uma decisão de quem vai ficar fora. E geralmente a gente não pensa isso. A gente pensa no futuro como se todo mundo vai ser incluído de alguma maneira. Não, todo desenho do futuro tem a ver com que pode ficar fora. Eu vou adiantando e concluindo, porque eu acho que esse ponto da ética é importante, né? O Talmud, né? Que eu coloquei aqui, ele afirma isso, né, como eu comecei dizendo, que os justos de todas as nações têm parte no mundo vindouro. Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Então, o Talmud, essa sabedoria judaica, né, que teve presente no pensamento do Flusser, está dizendo que o valor último não se joga nas abstrações, simplesmente, né? Mas nos atos concretos, né, que favorecem ou destroem a vida, que determinam quem vai fazer parte do futuro e quem não vai. Então, o Flusser ele seculariza, né, ele tira do lado da religião e seculariza essa lógica. Cada decisão de design, participa da construção ou destruição de um mundo inteiro. Então, os sistemas de saúde digital, uma plataforma de crédito, uma interface de educação, uma infraestrutura urbana, tudo isso é design. E tudo isso decide, né? O design decide, o desenho decide. Acho que talvez esse é o refrão, né? O design decide. O que a gente desenhar para o futuro também decide. O design decide, silenciosamente, quem tem parte no mundo futuro que nós estamos construindo, né? E, concluindo, eu achei importante a gente pensar um pouco nesse profetismo do design, né? Em como o design determina o futuro, ou ele é determinado anteriormente por ele, mas como ele também determina o futuro. Então a gente pode concluir assim: o Flusser pensa a técnica como uma inteligência talmúdica, né? Então ele lê a crise da modernidade, a emergência do design, o advento da IA, com as suspeitas que o pílpuro, essa técnica, estabelece, e a gravidade da escatologia judaica. Então, ele deixa tudo isso nascer sob a marca da suspeita, né? Nós não temos que ter medo das contradições, não temos que querer eliminá-las. Os paradoxos são lugares de profundidade, de uma tensão saudável, né? Os paradoxos, a inteligência se acomoda nos paradoxos. A inteligência, você quer ver uma pessoa inteligente ou um projeto inteligente? A inteligência se acomoda no paradoxo e não ao contrário. O contrário pode ser a não inteligência, que eu não preciso dizer o que é, né? Começa com B, né? Então, não ter medo dos paradoxos, né? Não temer isso. Tudo que o Flusser falou e pensou, ele sempre colocou sobre um pouco uma ótica de suspeita, mas uma suspeita boa, porque ele sempre teve horror ao totalitarismo, né? E o totalitarismo podia se manifestar também nessa pretensão de dar uma resposta definitiva para as coisas, né? Então essa abertura é muito importante. Repito,
O Flusser, ele lê a crise da modernidade, a emergência do design, o advento da IA, com essa suspeita, né, do pílpul e a gravidade escatológica, ou seja, não tenhamos medo das contradições, dos paradoxos, ao contrário, talvez o Flusser nos ensina e nos instiga a acentuar os paradoxos, né, como lugares de inteligência, de algo que pode nascer dali, não é? Algo novo que pode nascer. Então, nessa perspectiva, o design como um tipo de teologia, não sei, significa esse discernimento sobre o sentido da história, e que antes se faziam nas sinagogas, nas igrejas, nos tratados teológicos, né? Então, o ser humano, e na arte, então, o ser humano sempre quis saber como é que vai ser o futuro. E os filmes de hoje em dia, os distópicos, né, que imaginam futuros tão, às vezes, absurdos, mas sempre houve lugares nisso, né? E a partir do Flusser, né, desse pensamento dele, passa hoje para os estúdios nossos de design, pelos laboratórios de IA, pelos ambientes em que se projetam artefatos, sistemas, né? Então, a pergunta talmúdica, que mundo vindouro esperamos? Que mundo futuro esperamos? Ela torna-se, para Flusser, que mundo estamos desenhando? Desenhar é decidir, né? Porque o desenhar, o gesto de desenhar é um gesto de reorganização da realidade. Então, isso nos ajuda, eu acho que a ética rabínica nos ajuda, porque é sempre um mundo a partir do justo, onde o justo tem lugar, né? É muito importante esse fundo religioso, que é muito ético, né, e moral também, é muito ético, né? É um mundo futuro bom, é um mundo que as contradições, elas, os paradoxos talvez não, mas algumas contradições se desfazem, né? E essa lucidez flusseriana, tudo isso nos ajuda a reconhecer que no fim das contas, né, pelos seus designs ou desenhos, né, e pelas inteligências artificiais, nós podemos construir, de alguma maneira, um mundo que seja futuro e habitável, né? Restam para nós algumas perguntas, né? A pergunta do ser humano, que ser humano nós estamos vendo emergir de tudo isso, um ser humano que é programado, que é programável, que já não toca, enfim, como é que vão ser as nossas relações? Tudo isso acho que é matéria para ser pensado. Mas o Flusser nos ajuda e eu acho que ele, pessoalmente, eu digo, né? Pessoalmente, ele me ajuda a pensar as coisas sem ter medo do futuro, né? Sem temer o futuro, sem temer estar em paradoxos, né? Ao contrário, gostar dessa pequena tensão que se cria quando as coisas não estão completamente encaixadas, mas elas estão vivas, como essa página, né? Onde há uma palavra no centro, os centros se deslocam, há comentários múltiplos, números, interpretações. Parece que é uma página viva que vibra e que ajuda a gente a entender que o pensamento talvez seja mais ou menos algo vivo dessa maneira e pode ser coletivo. Aliás, tem que ser coletivo. Muito obrigado.